Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário, a Suma Teológica, nosso encontro 37º. Estamos tratando a questão 6ª, o artigo 2º. A questão 6ª reflete sobre a bondade de Deus. Santo Tomás trabalha em 4 artigos. Já vimos o primeiro, onde se afirma que ser bom convém a Deus conforme a reflexão desenvolvida por Santo Tomás. Agora ele tenta tratar o 2º artigo, se Deus é o sumo bem. Santo Tomás procura responder à hipótese inicial, primeiramente colocando 3 hipóteses para responder essas três teses para responder à hipótese. Depois nós vamos ver ele colocar uma antítese que se opõe às teses. Depois ele responde por meio de uma síntese. Após responder na síntese, ele então faz as considerações sobre as 3 teses iniciais. A hipótese inicial é: parece que Deus não é o sumo bem. Então, ele coloca a primeira tese, que afirma a hipótese proposta. Primeira tese: o sumo bem diz algo mais que bem. Daí se conclui que tudo que é constituído por adição, que acrescenta, é composto, não é simples. Neste pensamento, o sumo bem seria algo composto, isto é, por adição, por acréscimo. Mas, se Deus é sumamente simples, daí se conclui que Deus não é o sumo bem, porque se admite nessa tese que o sumo bem seria um composto, não simples como Deus. Na segunda tese, ele afirma: todos os seres desejam o bem, como afirma Aristóteles em seu primeiro livro de Ética, na lição 1ª. Sendo Deus fim de todos os seres, todos desejam a Deus. Daí se conclui que não existe outro bem além de Deus. Deus é único. Como demonstra a Sagrada Escritura, ninguém é bom senão Deus. Lucas capítulo 18, versículo 19. Se o sumo bem implica uma comparação com outros, daí se conclui que Deus não pode ser considerado o sumo bem. Santo Tomás dá um exemplo do cálido, cuja temperatura é muito quente. O sumo cálido, o quente, supõe comparação com tudo que é quente. Isso não seria possível em Deus, porque em Deus não pode ser composto, em Deus não se pode comparar. A terceira tese: o sumo bem implica comparação. Ora, se compara coisas que não são do mesmo gênero. Ele cita exemplo: seria inconveniente dizer que a doçura é maior ou menor que a linha, 2 realidades distintas. Assim, Deus, não sendo do mesmo gênero que os outros, conclui-se que ele não pode ser considerado
Em relação a outros gêneros, o sumo bem. Depois de colocar as três teses, Santo Tomás expõe a antítese, que se opõe às teses. O argumento é tirado de Santo Agostinho, no primeiro livro do De Trinitate, sobre a Trindade, capítulo 2. A Trindade das divinas pessoas é o sumo bem, que sabem discernir as almas inteiramente puras. Agora ele propõe a síntese. Ele afirma: Deus é o sumo bem, de forma absoluta, não somente no determinado gênero ou ordem das coisas. O bom vem atribuído a Deus, enquanto todas as perfeições desejadas fluem de Deus, vem de Deus, como agente que nada tem de comum com os efeitos da bondade divina, nem espécie e gênero. Assim, existindo o bem em Deus como causa primeira de todo o bem, daí podemos então concluir que a bondade de Deus transcende infinitamente ao bem que está nas criaturas. A bondade de Deus existe nele de modo excelentíssimo e por isso vem chamado de sumo bem. A partir daí, Santo Tomás responde às teses iniciais e diz: na primeira objeção, afirma Santo Tomás, o sumo bem em nada acrescenta ao bem nenhuma realidade absoluta, mas o sumo bem se relaciona em virtude de algo que se diz de Deus, em referência às criaturas, existindo tão somente nas criaturas e não em Deus, em que o bem existe só racionalmente. Não existe nenhuma composição no sumo bem, mas sendo os outros seres inferiores ao sumo bem, eles participam da bondade do sumo bem de Deus, quando se refere então ao próprio Deus. Na segunda objeção, responde Santo Tomás: quando se afirma que os seres desejam o bem, não quer dizer que cada bem seja desejado por todos, mas o que tudo que é desejado tem caráter de bem. E quando se diz, como na Escritura, ninguém é bom, somente Deus, deves entender bem por essência. Na resposta à terceira objeção, afirma Santo Tomás: as coisas que não pertencem ao mesmo gênero não podem ser comparadas, por estar contida em gêneros diferentes. Por exemplo, existe o gênero animal, e o racional é a diferença que, combinada, animal racional, define a espécie humana, que é de gênero animal, mas ao mesmo tempo, o racional cria a diferença da espécie humana com os animais. Nós negamos que Deus seja do mesmo gênero que os outros bens. Não porque Deus pertença a outro gênero, mas porque Deus está fora de todos os gêneros e suas espécies, e por Deus ser o princípio de todos os seres. Deus é originante, mas não é originado. Deus vem expressado pela qualidade de sumo bem,
e que é comparável a tudo mais por excelência. Então, nós podemos então dizer que Deus é o sumo bem, como a reflexão desenvolvida por São Tomás, porque ele é originado, ele é a origem de todas as coisas, desculpa, Deus é a origem de todas as coisas, mas não é originado de nada, mas é o originante de todas as coisas. Então, é o que nós queríamos refletir, depois vamos passar para o artigo 3º desta 6ª questão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.